planeta que lhe dê todas as condições. Se este planeta tem todas as condições, não precisa dele. Então, essa discussão que gira por aí, eu coloquei aqui, não é bem parte da questão que eu abordo, né? Mas só para esclarecer que a gente não pode pensar como a gente quer, como a gente tem vontade que seja, e porque a gente tem aquela vontade que seja, voluntarismo, aquilo é preciso ver se tem fundamento que aquilo, né? Bom, Mauro, mais uma, por favor, vamos ver o que eu vejo. Aqui estamos na questão dos alienígenas aqui na Terra. Por que pesquisam nossa agricultura? Por que rondam nossas fontes de energia? Por que sequestram nossa gente? Os exemplos são muitos, hein? Os exemplos são muitos. Não é um caso aqui ou ali, são casos que a gente apenas fica sabendo, por acaso, não são, não. Os exemplos são muitos. Por que retalham nossos animais? Vocês viram aqui aquele clipe do menino Janiel. Quer dizer, aquele garotinho, ao que tudo indica, foi levado para dentro de um objeto, né? À força, extraíram a glândula sebácea do menino, de uma maneira até um tanto grosseira, viu? A cicatriz que ficou, né? Então, por que vigiam nossas usinas atômicas? Nossos aeroportos, nossas bases militares, a estação, ISS, eles circulam, né? Nossos satélites. Então, isto são fatos, isto são as evidências de que eles estão aqui. Não há como negar que eles estão aqui. Mas o imbróglio militar, essa é mais uma questão que eu discuto aí fora e às vezes a gente tem que deixar até um pouco de lado a coisa, porque a discussão esquenta, você tem convicção do seu argumento, mas o outro lado acha que tem que ser também do modo que pensa, mas o que sabem os militares? Eu diria que os militares sabem um pouco mais do que nós. Não sabem muito. Não sabem muito pela razão já exposta lá atrás, que eles não têm como tomar iniciativa. Ninguém tem. Ninguém na face da Terra toma iniciativa. Quando alguém disser, eu vou fazer descer um disco voador, vocês vão ficar olhando, eu vou fazer o cara sair de lá, nós vamos nos abraçar, eu vou entrar lá, vou conversar. Aí vai ser um pandemônio no mundo, né? Porque nós vamos estar vendo a pessoa fazer isso. Até hoje ninguém viu. Não há um registro de alguém que jure que viu. Há registro de gente que diz que fez. A pessoa diz que fez. A dona Elizabeth Clare diz que foi. Ficou 4 anos com o Akon, era do planeta Meton, e ela gostou do cara lá que veio e foi para o planeta Meton, que ele chama-se Akon. Só que ela diz isso. Eu fiz umas perguntas quando tomei conhecimento desse caso. Esse caso foi lá dos anos 50, 60, né? Ela morreu recentemente. Mas eu não tenho como tirar isso a limpo, eu não sou um investigador, eu apenas tento entender o que está acontecendo, estudar essa questão, né? Mas eu pensei comigo, será que ela fez isso? Será que ela ficou ausente da Terra 4 anos? Não seria difícil conferir se ela, pelo menos, ficou ausente da Terra 4 anos. Basta levantar a vida para a graça dela. Basta ir aonde ela era piloto. Basta ir aonde os aeroclubes onde ela frequentava. Bastava ir nos supermercados que ela frequentasse. Bastava conversar com os parentes dela e as pessoas, a firma onde ela trabalhava. A dona Elizabeth,
ficou ausente da terra 4 anos. Se alguém disser, ficou, ninguém sabia dela, ninguém sabia. Aí a gente abre um parênteses para pensar na questão. Mas eu acho que não. Bom, então, o que eventualmente poderiam revelar ao público sem prevaricar suas funções? Por quê? Porque o debate que existe aí, ou a questão que se põe, é que os militares têm que abrir os arquivos e mostrar tudo para nós, porque isso agora já é um direito, né, a tal de liberdade de informação. Só que também aí a coisa não é bem assim. O militar não está a serviço do povo. O militar não está a serviço da nação. O militar não está a serviço do governo. O militar está aqui para preservar o território nacional, e assim todos os militares em todos os países. Não confundir com polícia militar. Polícia militar, Guarda Civil, Guarda Nacional estão aqui para nós, para nos preservar, para nos defender, para intervir em questões entre nós que demandam muitas vezes discussões. Agora, por exemplo, as manifestações. O militar é uma coisa muito diferente. Eu não sou militar, nem fui, mas eu tento entender. O militar é um profissional que tem que defender com a vida, porque senão responde a processo pela integridade do território nacional. E ele responde, o Exército, pela integridade do território no chão, a Aeronáutica responde pelo espaço aéreo, e a Marinha responde pelas nossas costas, né, até as 200 milhas. E ele responde sim, porque eu tenho dito quando discuto com esse pessoal, o militar é o único que é levado a um tribunal quando ele prevarica. O resto não, né? Veja que esse caso que aconteceu em Brasília agora do mensalão, foi quase que uma exceção, né? Porque a regra, nós temos visto, o sujeito faz o que faz e tudo bem. O militar não. O militar não faz o que faz. O militar responde. O militar tem uma hierarquia, né, e tem um procedimento estabelecido dele. Então, o que eventualmente poderia revelar ao público? Se ele sabe de alguma coisa que é muito séria, ainda que ele não tenha domínio sobre aquilo, ele não vai nos mostrar. O militar não pode dizer para o público que viajar de avião é perigoso, porque pode topar com o disco. Já tem acontecido muitos. Já tem acontecido muitos casos, né, de relatórios de pilotos e coisas sérias, né? Então, o militar não pode ser, né? E se nos revelassem o que sabe, mudaria alguma coisa no conturbado cenário que subsiste entre nós, o fórum? Também não. Porque não temos como saber o que é que está por trás disso. Nós temos como saber o que nos é mostrado, o que eles fazem, e nós vemos, nós testemunhamos, né? Eu conheci várias pessoas que tiveram, né, encontro com essas coisas. Agora mesmo, em Minas Gerais, tem uma senhora, ela também apoia muito o meu trabalho, e ela me manda confidencialmente informações que eu não posso revelar, porque ainda não me foi permitido, mas posso dizer do que se trata. Ela sabe de 2 pessoas que estão tendo encontros. Só que ela não sabe mais nada também do que acontece. Ela sabe que isso está acontecendo, mas não sabe muito, ou quase nada além disso. Então isso acontece.
Mauro, vamos passar. Advertência. Isso aqui está na minha teoria, né? É um pensamento. Se alguém entra em nossa casa sem ser convidado, senta-se à nossa mesa sem pedir licença, serve-se de nossa comida sem que alguém lhe ofereça, depois de tudo, desaparece sem sequer agradecer ou dizer quem é, nós estamos em abuso. Esse tem sido o comportamento dos alienígenas. Eu não sei quem pensa diferente, o que vê diferente disso, e também não posso contestar, não posso questionar. Eu vejo isso. Eu só vejo isso. Eu não vejo coisa diferente. Eu só tenho visto isso. Pode passar, Mauro. Essas cartas estão aqui. Mauro, avança um pouco, depois você retorna. Olha, tem carta, pode ir. Deixa eu ver. E o livro vermelho. Então volta lá na primeira, Mauro. Isso aqui é só para mostrar uma coisa interessante. Não vai dar para vocês lerem, então eu vou dizer algumas coisas. Isso aqui em 69, eu tentei entrar num debate no jornal Última Hora, né? E tinha várias pessoas lá, como vocês viram pelas cartas, tem outras, mas eu não consegui levantar, mesmo porque essas cartas chegaram hoje até as minhas mãos, por pura sorte. Eu não tinha guardado, não. Eu comprava o jornal, lia, depois eu nunca tive essa preocupação. A minha preocupação é estudar o fenômeno, né? Mauro, passa mais um que tem o final dessa carta, né? Aqui, olha lá, acho que dá para ver, né? Nelson Pescara, Santo André. Aqui eu estou respondendo a este moço aqui, José A. da Silva, porque ele simplesmente me agredia verbalmente, né? Então, eu estou dizendo a ele, até de uma forma um tanto quanto esquisita, e eu peço que vocês não levem em consideração isso aqui, que eu digo aqui: deixo-lhe para a resposta o veredito do tempo, tribunal infalível. Talvez se eu andasse lendo muito o Padre Vieira, o Coelho Neto, Rui Barbosa, porque hoje eu diria assim: vamos dar tempo ao tempo e ver quem tem razão, né? Então, olha, 69 foi o ano que nós descemos na Lua, né? Em 69 eu estava discutindo. Pode passar as outras, Paulo, porque... Então, você vê que são várias cartas, vários debatedores, mas aquele moço, José A. da Silva, ele simplesmente extrapolava. Tudo bem, isso era só para fazer um registro, que muitas vezes as pessoas pensam assim: pô, mas o Nelson pensa isso desde quando? O Nelson está nisso desde quando? Da onde o Nelson tira as ideias? Bom, eu estou, dá para perceber, há um bocado de tempo, né? Vamos voltar, Mauro, por favor. Bom, a advertência. Tá, vamos especular um pouquinho as coisas e eu vou abrir um espaço para os questionamentos. Que eu disse para vocês que vim aqui para fazer um debate. Eu não sou muito favorável a essa ideia de chegar aqui, deitar a falação e vocês têm que engolir. Não tem que engolir, não. Pode ouvir, pode refletir e pode questionar. Eu vou abrir 15 minutos, são 3h25 aqui, né? Lá para as 20, para as 4, a gente encerra. 1 minuto para cada um fazer uma pergunta. Uns 2 minutos se a pessoa quiser discorrer sobre alguma coisa. Então, quem quiser perguntar, está o Humberto. Tudo bem, Humberto, pode falar. Comentário meio
louco. Tá bom, Vamos dizer assim, não, sim. e se eles fossem provocados? Provocados? Olha, há a ideia de que, pelo menos parece, que já foram provocados. Mas também aí nós temos que nos ater aos relatos e não sei se podemos justificar. Porque dizem que já foi disparado o míssil contra eles, né? E provavelmente não aconteceu nada. Um piloto peruano disparou contra eles, um piloto iraniano disparou, mas os relatos também são contraditórios, porque às vezes você vê dizer que o piloto tentou disparar, mas não conseguiu. Outras vezes diz que o piloto disparou, mas não aconteceu nada. Então, não tem consequência. São provocados, mas aparentemente não tem consequência. Sabe qual é o pensamento? Sim. Criar a questão? Porque eles têm um comportamento muito semelhante à vida terrena. Sim. Eles sem dúvida. provavelmente se alimentam, provavelmente se reproduzem de alguma forma, né? Eles têm um intelecto considerável enorme. Exatamente, né? Têm os seus veículos. Então, mais uma vez, colocando a questão meio doida, né? Porque nós induzimos a vida terrena a mostrar as informações que nós precisamos. Seria a observação, né, de determinados animais, quando nós colocamos eles em situações, anotamos, um estudo comportamental, você, né? De novo, como eu digo, enfatizando, uma questão meio doida, mas se de alguma forma colocássemos ali um peixinho, para eles olhassem assim, né? Aquilo lá é importante para nós, né? Vamos chegar ali, né? Eu penso assim que, lógico, pensando hoje, o momento atual, é algo que a maioria diria, não, é possível, não tem como. Mas eu penso que, de alguma forma, hoje, amanhã, depois, é possível esse peixinho ser oferecido para eles, para ver como que eles vão reagir. Porque uma coisa, o pessoal coloca eles muito lá em cima, às vezes até em Deus, as criaturas. Sim. Só que é o seguinte, eles falham, eles morrem, eles cometem erros, né? Então, por mais que sejam muito inteligentes, eles têm suas falhas, têm suas fraquezas. Exatamente. Então, eu penso que um dia, em um momento, é possível, de repente, pegar esse peixinho e oferecer para eles para ver. Eu vou dizer rapidamente também que eles são hostis. Sim. Eles são hostis. Agora, tentando responder rapidamente para você, essa questão é muito delicada, por quê? Porque, ao que tudo indica, e sem que possamos saber ou não, só nós, civis, ufólogos e, de certo modo, os militares se preocupam. A ciência, ao que tudo indica, não tem se preocupado muito, embora nos Estados Unidos, na Europa, principalmente Alemanha, França, Bélgica, em outros tempos, né, com Aimé Michel, com Plantier, com Jacques Vallée, nos Estados Unidos com o Heineken, que é tido como um dos pais da ufologia moderna, né? Mas tem seus pecados, o pessoal não fala, mas tem, né? James McDonald, Donald Carroll, major da Marinha, e uma infinidade tentaram fazer estudos, mas ao que tudo indica também, nunca conseguiram quebrar a casca do ovo. O ET, o extraterrestre está dentro do ovo, nós imaginamos como ele seja, mas não quebra a casca do ovo. Então, isso que você propõe, quer dizer, seria interessante, mas se nós tivéssemos como interagir com eles, porque, vamos dizer assim,